anos de idade. Olha a unção na vida dessa criança, 8 anos de idade, diz a palavra do Senhor. Ali onde foi, diz a palavra do Senhor, Josias empossado, como diz a palavra do Senhor, como rei de Judá, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, tipo, nessa lição de hoje, né, não renuncie o seu chamado, diz a palavra do Senhor. E também fala de vigilância também, para mim, para você, vigilância na hora de falar, de pensar, de agir, sempre em tudo peça a direção de Deus para que vá bem na sua vida, sucedida, amém? E também antes de começar essa mensagem, eu peço para os irmãos, né, não se esqueça de interceder pela minha nora, pela Franciele, né, que hoje ela passou mal no trabalho ali, e eu, né, como ela diz, a senhora agora é minha mãe, né, eu tenho um amor pela senhora, aquilo que eu nunca tive pela minha mãe. Eu digo amém. E aí, meu filho, mãe, eu estou aqui no posto de gasolina, mãe, aqui o trânsito está grande, eu não posso, mãe, sair daqui desse posto de gasolina, porque não veio 2 fretistas trabalhar, eu não posso sair daqui. Eu digo, meu Deus, e onde é que está, meu filho? Ele disse, mãe, eu vou te ligar, depois eu volto. Sim, meu filho. A ligar para a senhora, ali depois, acho que uns 5 minutos ele ligou, eu digo, mãe, a encarregada do me liberou para mim ir para casa, e ali onde ela trabalha, né, que eu pensei para lá, ela desmaiou. Por quê? Porque ela tem pressão alta, ela tem diabetes, e ela é uma bênção, ela gosta de comer comida saudável, gosta de tomar café, e ela é uma bênção. Eu digo, você tem que se cuidar, menina. Porque até brinquei com ela, você acabou de casar, já quer deixar meu filho viúvo, já é? Não, não faça isso não. Ela é uma boa menina, mas precisa se cuidar. Eu peço aos irmãos que não orem por mim, porque senão ele se torna preguiçoso. Mas me ajude em oração a interceder pela vida dela, amém? Então, Josias, ele foi um homem que foi, né, empossado a governador de Judá, diz a palavra do Senhor, rei de Judá. E aí diz a palavra do Senhor, 8 anos de idade aquela criança. E ele já veio de família, né, dali das idolatrias, como eu acabei de dizer, né, de Salomão, das suas mulheres ali, né, fez da idolatria. Seu pai também era muito idólatra, mas ele não, ele foi empossado, diz a palavra do Senhor, Josias, né, ele logo fez a obra de Deus, ele começou a estar fazendo aquilo que os seus antepassados deixaram, idolatria. Ele procurou Josias, diz a palavra do Senhor, seguir a Deus. E diz a palavra do Senhor, Jeremias, ele teve ali o seu tempo ali determinado, diz a palavra do Senhor, o seu chamado, diz a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor, ele diz assim, a palavra, antes que eu te formasse no ventre na terra, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, diz a palavra do Senhor. Jeremias, ele não era só profeta, Jeremias também, ele era sacerdote, ele procurava, diz a palavra do Senhor, já lá na frente a fazer a vontade de Deus. Mas logo com isso, Jeremias, ele foi chamado, aproximadamente ele tinha seus 17 anos, e ali quando o Senhor o chamou, ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. Então nesta noite eu digo
onde ele está.